Estamos de volta com o nosso Estação Hamburgo, hoje, dia 26 de janeiro de 2017. No final do primeiro bloco, a gente falava da Praça Punta del Este, ali na Estação Hamburgo, em frente ao shopping, o nosso shopping center, que tem uma quizila antiga ali de quem é que tem que fazer a restauração daquela praça, a reurbanização daquela praça. E eu falei que tinha um acordo, o Copete ficou feliz aqui no final, no intervalo, porque ele achou que tinha um acordo novo. Não, é o acordo velho, firmado, se não me engano, no governo Lauermann, com a direção da Transurb. Foi trocado a Transurb, deixaria de fazer aquela praça e, em troca, faria mais uma ponte que não estava no projeto, que é a ponte ao lado do Colégio Pio XII, no final ali onde os trens estacionam. Bom, o X. O X ali, aquela ponte. A Transurb cumpriu, fez a ponte, o trânsito foi desviado por ali, está funcionando, tudo resolvido. E a contrapartida, que era a prefeitura fazer a praça, não foi feita na administração Lauermann. Então, eu acho que é mais uma dor de cabeça para a prefeita Fátima e o seu secretário de Obras e Serviços Urbanos, ex-prefeito de Campo Bom, Faisal Caran. É assim que fala o nome dele, assessora? Faisal Caran. Faisal Caran. Ele é de obras serviços urbanos e viários. E viários. Algumas coisas já foram feitas ali, né? Foram colocados pequenos vasos de flores ali, né? Então, o início de... Foi para o Natal, colocado aqueles vasos de flores. Também tem a viatura da Brigada Militar. Mandaram os maconheiros tudo lá. Aquele caminhão, aquele ônibus enorme de combate ao crack, ele fica em exposição ali em cima daquela praça, no centro. Combate o crack, uma maravilha, né? Ele parado ali o dia inteiro, né? É que eles expulsaram, eles liberaram a escadaria do Gomes Portinho para os usuários de substâncias naturais. Estão tudo na Gomes Portinho. Na Gomes Portinho, subindo ali a da Bento, né? Até houve uma reclamação muito forte hoje, porque as máquinas da prefeitura estavam lá fazendo obras, mexendo ali o terreno, e estava gerando muito barulho e pó para os usuários, e isso aí incomodou muito. Mas falando em obras, e prefeita Fátima e o secretário Faisal Caran, esta semana começou o ataque aos buracos da cidade, né? Mais de 1.000 e não sei quantos buracos estão sendo mais tapados. De 3.000. Mais de 3.000. Protocolados. Eu achei que não eram tantos, né? E a prefeita Fátima, quando questionada no início logo após ela ter ganho, ela dizia sempre, falando em relação à Câmara, a composição da Câmara, que ela só tem uma vereadora na base do governo, que ela governaria com a sociedade e com a imprensa. Tá? Como é que te parece, Kaufels, tu fez um comentário hoje, será que funcionou? Porque eu só vi nas redes sociais a foto dela acompanhando as obras, que eu achei interessante, mas o principal veículo da cidade não acompanhou a prefeita e o secretário nestas obras, né? Será que ela vai ter o apoio do principal veículo de comunicação? Bom, primeiro eu queria dizer, aqui a gente não pode sonegar informação, né, para o nosso telespectador. Então eu diria assim, pontos positivos, né? Essa nova gestão realmente está mostrando o trabalho, está usando também a comunicação, né, a parte de comunicação muito bem para comunicar o trabalho, que eu acho que é importante, e de uma forma sem gastar, né? O governo anterior fazia propaganda do que não fez, né? Então realmente só gastava milhões em propagandas. Então os secretários, vários secretários estão trabalhando, está sendo divulgado, está sendo documentado com fotos, né? Só ainda tem muita coisa para melhorar, né? Eu tenho recebido relatos, por exemplo, Lomba Grande foram feitas, foi passada a patrola, né? Mas gente que mora lá diz que o soneto saiu pior que a emenda, né? Então tem que ainda melhorar, assim, digamos, a qualificação dos trabalhadores dessas obras, né? Que Lomba Grande, essa pessoa que mora lá em Lomba Grande diz que nunca viu um serviço tão mal feito. Claro, então os pontos positivos, está sendo feito algumas coisas muito boas, a capina,
né? Mas eu tô na área de segurança, por exemplo, eu gostaria de ver o plano de trabalho do secretário de segurança. Claro que existe um sigilo, né? Não vai poder dizer como é que ele vai atuar em detalhes, porque senão os bandidos vão ficar sabendo. Antes. Mas ele tem que dar em linhas gerais ou mostrar, digamos, a forma de atuação. Eu não tenho visto nas ruas as viaturas da Guarda Municipal e da Brigada Militar. A Brigada Militar, claro, é uma responsabilidade do Estado, né? Mas eles estão na Operação Golfinho. Mas, então, pontos positivos, está tendo um movimento de trabalho nessa nova gestão, mas tem muita coisa ainda que carece, ainda tem alguns secretários que eu vejo que... Mas o da Cultura já se mexeu. O da Cultura? É. O que houve lá? Ué, ele não acertou o show da família Lima para os professores? Não, eu não sei quem é o empresário do show, mas o show vai custar R$44 mil, né? Pelo menos eu tenho a dizer para as pessoas que eu estava debatendo no Facebook, por isso que eu digo, é difícil debater com pessoas menos esclarecidas. Se o cara diz que o dinheiro devia ser empregado com artistas de Novo Hamburgo, pelo menos nisso eu tenho que defender a família Lima. Eles são muito de Novo Hamburgo, extremamente de Novo Hamburgo, muito mais do que os críticos que chegaram há pouco, estavam com determinadas atividades político-econômicas vinculadas ao antigo governo. Por sinal nisso, você queria saber por que o jornal não acompanhou, porque ele estava entrevistando o deputado. Então, ele não poderia acompanhar a prefeita se ele estava entrevistando o deputado. Essa é a piada. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Já. Não, por isso eu quero só dizer uma coisinha para o Copete. O Copete falou uma coisa assim que eu acho que é para a gente pensar. Como é que ele disse? Não podemos discutir no Facebook. O que foi? É isso que tu disse? Não, o que eu digo é que pessoas que recém chegaram na cidade, ou que têm pouca vivência na cidade, mas estavam assim nos últimos 12 anos na cidade, ficam discutindo. O exemplo é isso. Para quem não sabe, o José Carlos Lima pertencia a uma família extremamente desprovida de recursos financeiros. Vamos no popular, pobre. Mas era uma família que tinha alguns elementos com dotes musicais. Eles formaram uma banda no tempo que o Deja era jovem, chamado Os Inocentes. É óbvio que ela não pode, né? A Karina não tem idade para não, saber gente, disso. Eu tenho idade porque eu era criança e eu era apaixonada pelo que deve ter sido uma inspiração também, Os Incríveis. Não, Os Inocentes e a família, e era o Zé Carlos, o Noé e tudo, eles tinham um dom musical. E esse dom musical fez que o Zé Carlos fosse a um programa de televisão. Cara, nós estamos falando de 40 anos, não, mais de 40 anos atrás. Década de 70? Mais de 40 anos atrás, no tempo da TV preta e branca e da geladeira... o telefone 70. preto, né? Telefone preto e geladeira branca. Ele foi a um programa de televisão, fez um solo de música, tudo lá, encantou todo mundo. A discussão toda se o momento é próprio para o investimento disso. Mas eu acho que o José Carlos, o Zeca, como vamos dizer, professor de música, numa escolinha em Porto Alegre que teve milhares de alunos. Eu diria que, ao mesmo tempo que eu acho os R$44 mil muito impróprios para esse momento, também é verdade que ele é um extremo exemplo para a classe de professores. Exatamente. Para ser, exatamente não que eu para penso. tocar, para contar a vida dele, o que ele saiu de Novo Hamburgo, ele é um professor. Foi a Porto Alegre e depois ganhou o Brasil através dos filhos. O que ele fazia com os irmãos, acabou fazendo com os filhos. E um sobrinho. Mas o exemplo dele para professores, eu acho que seria extremamente... Eu acho que é uma palestra motivacional em forma de música. Seria muito melhor se fosse conduzido a questão toda da discussão é o discurso político. Exato. Da campanha, da austeridade, né, do trato com o gasto público. Eu acho que teríamos que ouvir a secretária. O momento político em cima do discurso que foi de campanha
é que está errado. Eu não termino a ponte, que não tem nada a ver um assunto com o outro, mas não termino Claro. a ponte, mas quero fazer uma rodoviária nova. Eu digo que não tenho dinheiro para o carnaval e aí eu Contrato uma banda por R$44 mil. por né? R$10.000, ou quer dizer, Eu acho são que situações teria que se complicadas, chamar situações políticas. Mas teria que se chamar aí, no caso, a própria secretária para conversar, né, aqui na Vale TV também, porque ela tem realmente uma colocação a respeito disso muito sensata, viu? Eu acho que não foi ela que contratou. Ela disse que os professores merecem mais que um olhar carinhoso. Essa é a explicação dela. E eu acho que não foi ela. Isso aí também não foi ela que escreveu e também não foi ela que contratou a banda. Não, foi ela que escreveu porque ela tem muita personalidade. Ela não tem viu, Copete? assessoria? Ela tem assessoria, mas ela tem personalidade também. Não estou duvidando, mas eu quero dizer que quando chega, na verdade é o que estamos dizendo, né? R$44 mil. Eu vou dar um exemplo que alguém falou sobre um conglomerado midiático, como diz um amigo meu. Tem gente que não notou, que já bateu no iceberg faz muito tempo. E eles seguem dançando no salão. Cara, Nós temos de pauta aí. Marcelo, tu tinha uma pauta programada? Contigo a palavra. Tá bom. A gente tinha comentado alguns dias, mudando de saco para balaio, né? A gente tinha comentado esse termo veio pela Karina, né? Não me lembro se foi no nosso programa de final de ano ou foi de início de ano, não foi pelas beiradas ali, sobre o conceito de resiliência. Tá? Então, o que é a resiliência? Eu tomei a liberdade de preparar um pouquinho aqui para a gente poder falar um pouquinho para o nosso público, um pouco de uma coisa que eu acho que nós, brasileiros, precisamos muito, né? Que é sermos resilientes. Tá? Então, o que é resiliência? Resiliência é um termo, né, que vem do latim. Eu não vou entrar no conceito como um todo, mas é de voltar ao normal, de ser forte. Tá? Então, a resiliência ela é usada para vários... esse termo ele é usado em vários pontos, né? Tanto no lado físico, se a gente for pegar de materiais, né? A condição que o material vai à beira do estresse, até ele rebentar. Né? Então, até onde ele estica, até onde... A mesma coisa, a gente usa resiliência no conceito ambiental. Quanto resiliente, um sistema todo consegue ir e voltar, né? Se recuperar de problemas. A mesma coisa dentro de uma empresa, quanto a empresa, seus funcionários e toda uma estrutura consegue ser resiliente. Mas o que importa? A gente tem hoje, dentro da que se chama de psicologia positiva, o conceito de resiliência. E eu acho que esse é um ponto que vale a gente buscar, que é a gente poder olhar para nós mesmos, tá? Para cada um, e conseguir trazer esse conceito, que é um conceito extremamente importante, que é superar os seus limites, superar um problema, um medo, uma situação e sair dessa situação mais forte. Isso é a essência da resiliência. Essa é a essência que eu acho que, voltando para o que a gente falou lá no início de 2017, né, que eu acho que a gente tem que buscar para as nossas vidas hoje, que não são fáceis, que a gente tem uma batalha por dia aí. Então, eu só queria trazer para o público, né, já que a gente fala alguns termos e a gente não sabe qual é a compreensão de todos dentro desse contexto, o que é essa resiliência. E essa resiliência, esse processo, ele nasce dentro de casa, ele nasce lá do teu pai, ele nasce da tua família, ele nasce da tua sociedade, ele nasce pela criação da autoestima, do amor próprio, da estruturação, da força de vontade, né? E, claro, dos ambientes externos, que também são estar num ambiente onde você é acreditado, você tem o poder, né, de estar dentro de um nicho que te dê força e condição de tu passar por aquilo ou conseguir passar por aquela situação ou ter aquele obstáculo superado. Então, isso é uma... Né, eu tinha conversado com o Evandro, de a gente até trazer alguns temas desse tipo para a gente poder debater aqui um pouquinho,
que é trazer para o nosso espectador esse conceito. São conceitos que a gente tem aí no mundo corporativo, que a gente tem no mundo aí mais literário ou dentro dentro das faculdades. Mas isso a gente tem que ter no nosso dia a dia, a gente tem que se dar valor e saber que a gente que passa por isso, que todo mundo passa por seus problemas e que essa resiliência, a gente tem que se apoderar dela, a gente tem que se apoderar e dizer que se eu fiz isso hoje, eu consegui chegar de 2016 para 2017 com força, vivo e com capacidade de fazer, eu vou ser e tenho a condição de aprender com aquilo e ser melhor da próxima vez. Do nosso tempo até, eu acho, né, Marcelo, que o maior exemplo de resiliência talvez tenha sido o Nelson Mandela. Sim. Porque ele ficou preso tantos e tantos... Quanto tempo foi, gente? 30 anos? 30 anos. Num cubículo de cela, né? Que ele nem podia se deitar direito naquela cela, que não tinha nada. E quando ele saiu de lá, ele não teve ódio, né? Ele não começou a administrar o mundo que chegou para ele através do ódio, né? Mas através do amor. Então, assim, isso é um exemplo maior de resiliência, eu acho, do nosso tempo, né? A gente pode também se espelhar realmente em grandes exemplos, né? Gandhi e etc., né? Mandela, mas também no dia a dia, né? Bem interessante, é uma coisa que eu estava pensando antes de vir para cá, que aconteceu. Eu sempre tenho bastante demanda lá no meu trabalho, e a maioria das empresas, a empresa hoje tem que trabalhar enxuta, né? Tu vai ter o número de funcionários adequado à demanda, certo? Ninguém tem funcionários e colaboradores sobrando, digamos, né? Esperando uma demanda, né? Então a gente trabalha sempre assim, mais ou menos no limite da demanda. E agora, daí um dos meus colaboradores saiu de férias. E daí no primeiro dia eu pensei, poxa, vou ter que superar, né? Vou trabalhar o dobro, né? Vou ter que chegar mais tarde em casa, né? E etc. Mas aí logo eu pensei, essa é uma forma de pensar, mas vou pensar diferente. Que bom, vai ser uma oportunidade de aprendizado, de ver todos os dias mais clientes, o dobro de clientes que eu vejo normalmente. E está sendo muito bom, eu estou adorando, eu estou trabalhando realmente. Hoje eu não almocei, então é raro, tá? Minha esposa é nutricionista, né? Então é raro eu não almoçar. Lá na empresa eu também cobro isso. A gente sempre, os colaboradores param, almoçam, né? Mas hoje eu não consegui almoçar. Mas eu estou super feliz, não estou com fome, digamos agora, estou super bem, estou muito feliz. Que não seria o meu caso do Rodrigo. Estou muito feliz por estar nesse pique, assim, trabalhando dobrado, mas estou muito feliz. Então, um aprendizado muito legal. Esse foi um termo mesmo que eu falei, porque eu comecei o ano me propondo a ser um pouco mais... Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sofro de TAG, né? Eu tive várias crises já de transtorno de ansiedade generalizada, de parar no hospital muito nervosa, muito estressada, e achar que estava ganhando alguma coisa, estava tendo um ataque, não sei o quê. É quase um pânico, mas é beirando pânico. Aí era medicada, aí me acalmava, ia para casa, dormia, outro dia estava bem. Então, assim, resolvi este ano, e tudo começou a se abrir realmente diferente para mim. Eu resolvi realmente, assim, ser mais resiliente, ter um pouco mais de paciência, esperar as coisas acontecerem, não querer acelerar processos, mas fazer as coisas com mais ponderação. Também a idade nos dá isso, né? 50 anos a gente já começa a entender um pouquinho melhor como é que é a vida, né? Eu venho com resiliência um pouco, já que ele usou o emprego também no sentido material, concreto mesmo, voltar ao estado anterior. Resiliência é a capacidade de você se vergar sob muita força e depois conseguir voltar ao estado interior. Eu conheci uma pessoa assim que demonstrou algo que eu não tinha visto. Eu estive na China e a gente conheceu o presidente de uma marca lá, que até está no Brasil, está aqui próximo a nós, aqui, a Lifan. Ele passou 17 anos numa prisão agrícola, capinando e plantando arroz, porque ele tinha ideias muito revolucionárias, ele era muito capitalista, muito assim, quando veio a revolução aquela, e as informações que tiveram é que, primeira coisa, todo mundo tinha que usar aquele uniforme verde para tirar um pouco do individualismo do sujeito. Segundo lugar, não poderia mais ter animais de estimação, que era toda aquela lenda que a gente sabe de comerem gato, cachorro, extinguir os animais de estimação, porque não era digno
que tivesse crianças passando fome, sendo que alimentos estavam sendo passados a animais. E também aquele período de um filho só, tudo, mas isso está mudando. Ele passou 17 anos, então, numa cadeia, é um presídio agrícola, plantando arroz como, quando fala China, é sempre milhões, né? Não é milhares, como milhões de... Quando ele saiu depois de 17 anos, engenheiro mecânico, ele abriu uma oficina para consertar motores de bicicleta movida a combustão, uma coisa mais pobre que tem. Era bicicleta, mas com motorzinho. Aí ele começou a produzir um motorzinho. Aí resolveu fazer moto. Aí ele começou a fazer motor de moto. A Alifan é a maior produtora individual de motores de 125 centímetros cúbicos. Perde para a Honda num volume mundial, porque a Honda produz de 100 a 1.300 centímetros cúbicos. Agora, motor de 125 centímetros cúbicos, ele faz 6,7 milhões por ano. Inclusive, várias marcas que estavam no Brasil compravam o motor dele. Então, ele ficou 17... Quando pensa assim, 17 anos é mais ou menos o tempo que eu tenho um programa de televisão. Ele passou 17 anos plantando arroz. Aí, quando sai, ele retoma a vida de um engenheiro mecânico e com as suas ideias que ele tinha antes, inconcebíveis naquela época, e agora plenamente aplicáveis, e agora ele se torna um sujeito extremamente útil para uma nova China que tem. Resiliência é a capacidade de você ir até lá embaixo e voltar a ser o que era. Então, só para concluir, né? Esse recado, que eu acho que é um recado que a gente tinha que tentar, né, absorver ou deixar para vocês dentro disso. Né? Olhando mais para perto, vamos pegar aí as nossas Paralimpíadas, é um exemplo, acho que, de quase que 100% dos casos de pura resiliência. Né? Que, com todos os limites, com todas as privações e com todas as situações, a gente tem pessoas que estão lá. Né? Esses dias eu estava olhando jogo de futebol para pessoas que têm problema de deficiência de visão. Pô, são coisas assim que... Imagina tu te propor a fazer aquilo dentro de... Né? Então, você, né, que está em casa se achando aí numa situação delicada, será que você também não é resiliente? Será que você já não passou por tanta coisa? Será que você, olhando para situações boas e que superou da sua vida, não pode ser aí um momentinho forte para poder, né, botar o pezinho lá e fazer aquele pilar, aquele modelo de sustentação para poder dar um passo a mais ou dois? Eu acho que esse é o pensamento que a gente pode deixar aí para o dia de hoje. Ok. Antes de pedir o ponto final de cada um, eu quero mandar um abraço para o Fernando Selegar, que é um assíduo telespectador do nosso programa, filho do saudoso Abraço, Hélio, Fernando. que era o dono da livraria central ali no nosso hoje calçadão. Nós precisamos terminar pontualmente às 7h30, porque o Valdir Eisman já está no estúdio para entrar o logo. Resiliente Valdir Eisman. O resiliente Valdir Eisman já está aqui para entrar com o Esporte na TV ao vivo, né, certamente comentando do jogo do Brasil ontem, o jogo da solidariedade, e com renda destinada para a Chapecoense. Mas isso o Valdir vai nos falar. E eu vou, então, pedindo o ponto final para a nossa Karina, começando pelas damas. Bom, meu ponto final hoje vai para a Luciana Diniz, que assiste ao meu programa e assiste a este também, Yara Guerra, quero mandar um abraço também ao Paulo, filho dela. A Yara nos assiste de qualquer lugar, viu? Pelo aplicativo, acho que porque ela está sempre assistindo e comenta no Facebook. E quero mandar um abraço especial para o Eliseu Frenzel também. E dizer que ontem nasceu mais um sobrinho meu. E eu vou conhecê-lo agora. Mais útil, Lorenzo. Chegou um dia antes, estava marcada a cesárea para hoje, filho da Patrícia, irmãozinho do Nicolas e filho também do Ângelos. A Patrícia é minha irmã, arquiteta, que mora lá em Lomba. Nasceu mais um lombagrandense lá. Tá bem. Copete, teu ponto final. O ponto final é que 20 e poucos dias da administração municipal é muito pouco para
Eu me assusto com alguns rumos que eu imaginava que seriam mais coerentes. A operação tapa-buraco esteve a 50 metros da minha casa. Nessa subida aqui da rua, por sinal, mora um proprietário de um conglomerado midiático do Vale dos Sinos, então ela foi toda reformada aqui, e aqui do lado tem um buraco de aproximadamente 1,70 m de altura no solo da Joaquim Pedro Soares, e infelizmente eles não perceberam, eles só taparam até próximo os buracos da casa do diretor de um jornal. Da minha rua, infelizmente, que é menorzinha, Joaquim Pedro Soares não foi. Também fico curioso com os R$522 mil para a Fundação Getúlio Vargas para fazer uma análise da Comusa. Meio milhão sempre é algo que eu acho que todos deviam se preocupar quando é investido em análises, né? Porque a gente vê muita análise e não vê resultados práticos aqui. Por outro lado, acho que houve um bom senso na questão da água, houve uma redução de valores para quem vai em determinadas cidades, teve problemas de abastecimento. Então, eu vejo algumas coisas nas entidades públicas sendo razoavelmente muito bem resolvidas. A desistência de criar o cargo de gerente de comunicação com a necessidade apenas do curso primário, né, os 3 primeiros anos, mas com salário bem superior ao diretor, isso foi abortado em Campo Bom, que também nos assiste. É estranho querer criar um cargo de valor superior e exigência inferior na área de comunicação, mas isso foi abortado. É interessante, isso em outros tempos a gente não ficaria nem sabendo e ficaria, quando via estava lá nascido o filho. Eu fico feliz que o mundo parece melhor. Evandro. Bom, existe o termo autoajuda, né? Tem gente até que critica um pouco, né, autoajuda, mas eu acho que essa autoajuda é extremamente necessária. Eu gosto muito, eu estudo muito esse assunto, programação neurolinguística, Napoleon Hill, Anthony Robbins e etc. Acho fundamental, porque o homem é o que ele acredita que é. Eu tenho convicção disso, vejo na prática, isso com certeza. E eu procuro, né, na minha vida, sempre ver o lado positivo de tudo. Qualquer coisa que me acontecer de errado, furou um pneu, qualquer coisa do mais simples que acontecer de errado, eu sempre acho pontos positivos, eu acho um aprendizado, alguma coisa legal acontece. E isso tem dado resultado. Eu acho que é importante isso não só para o crescimento, mas para a sanidade mental. Obrigado, Evandro. Marcelo Antunes, teu ponto final. Bom, eu queria aproveitar aqui para agradecer. A gente, ontem, foi criado há algum tempo, a gente está na 2ª edição, lá no Espaço Integrado em Café, de um curso de Reiki gratuito. Ontem a gente teve a presença de 28 pessoas, um número para nossas proporções, né? Um lugar pequeno, uma estrutura inicial. Então, eu queria parabenizar essas 28 pessoas pela sua busca do seu autoconhecimento, né? A busca da cura, a busca do seu eu, estar buscando e estar caminhando nesse processo. Fico feliz que a gente consegue ter sucesso aí nessas empreitadas de ser e de trazer conhecimento para as pessoas. Também queria agradecer aí pelo último sábado, comentei aqui semana passada, a gente teve um evento chamado Reiki Solidário, então tivemos um grupo bastante grande de pessoas, que também é feito de forma gratuita. E agradecer ao nosso público, aos nossos companheiros de bancada aqui pela noite de hoje e dizer que fico feliz aqui de ter mais uma vez aí a presença, poder debater aí com todo esse público, com todo mundo aqui, ter a experiência e a condição de trazer mais um pouquinho aqui do que a gente acredita aí que vai fazer a mudança na vida aí de cada um. Obrigado. Ok, muito obrigado. O meu ponto final é recomendar para hoje às 22h30 na nossa Vale TV, no canal 14net ou pelo aplicativo Vale TV Play. Nós estamos reprisando os programas Conversa de Peso de 2016. A entrevistada dessa noite ainda é da fase que eu apresentei, é a Maria Machado. Ela trabalhou longos anos no Grupo Editorial Sinos, do jornal NH, e hoje ela mora na Itália
e ela é uma socorrista voluntária. Sempre que dá terremotos, esses acidentes climáticos, assim, ela é chamada e faz um trabalho belíssimo lá, e a entrevista está bem interessante. Recomendo às 22h30. Contemporânea, Pertinente. exatamente, que teve aquela avalanche lá de neve sobre o hotel. E agradecer a audiência de todos, convidando a permanecerem conosco na programação da Vale TV, que vem agora Esporte na TV com o nosso amigo Valdir Aisman. Até amanhã.